Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência ao estudo da genética aí dentro da biologia. Nesse momento iniciamos a caminhada pela genética do sexo. Podemos chamar também de heranças sexuais. Com relação às heranças sexuais, no começo, quando a gente começa a estudar essa parte de herança sexual, é importante a gente estudar os sistemas sexuais que existem. E o sistema que talvez você conhece é o teu sistema, né? O sistema XY. O sistema XY é o mais estudado, é o mais comum, até porque é o nosso sistema. Sistema XY, também chamado de sistema Drosophila ou Ligueus, associado ao sistema Drosophila ou Ligueus de acordo com os animais que foram estudados. Então, sistema XY, lembre-se, é o nosso sistema. Esse sistema XY, ele é o sistema da maioria dos animais, por isso é o mais importante, o mais estudado, e é o nosso sistema. O que acontece no sistema XY? No sistema XY, os machos têm ali genótipo XY. As fêmeas têm genótipo XX. Então você que está me acompanhando, você sabe. Se você é menino, você sabe que teu genótipo é XY, menina XX. O que acontece? Quando esse macho, quando esse homem, né, pensando na espécie humana, mas quando esse macho, eu vou falar sempre macho porque está relacionado à maioria dos animais. Quando esse macho produz os seus espermatozoides, ele pode produzir espermatozoide com o cromossomo X, pode produzir espermatozoide com o cromossomo Y. E as fêmeas, como elas são XX, elas só produzem óvulos, ou o ovócito 2, com o cromossomo X. Então, por isso, representado só um tipo de óvulo. Se esse óvulo for fecundado por um espermatozoide que contém o cromossomo X, teremos filhos do sexo feminino, XX. Mas se esse óvulo ele for fecundado por um cromossomo Y, teremos aqui meninos XY, né? Então perceba que no sistema Drosophila, no sistema XY, os machos, a gente diz que ele está relacionado, né, a ser o sexo heterogamético, enquanto as fêmeas são o sexo homogamético. Vai se familiarizando com esses nomes. No fechamento desse assunto aqui, esse primeiro assunto, eu vou compartilhar uma tabelinha com vocês. Outro sistema que também aí pode aparecer nas questões é um sistema que você encontra, por exemplo, nos insetos, coleópteros, gafanhotos. É chamado de sistema X0 ou protenor. Protenor de acordo com o animal que foi estudado, aí, uma espécie de um besouro do gênero protenor. Sistema X0. Com relação ao sistema X0, os machos são X0, as fêmeas são XX. Então o macho também é o sexo heterogamético, as fêmeas o sexo homogamético. O macho, quando vai formar espermatozoide, ele forma espermatozoide com o cromossomo X ou forma ali espermatozoide sem o cromossomo X, é o zero, né? Então sem esse cromossomo sexual, a gente chama de zero. A fêmea só forma óvulos com X. Nesse caso, temos a possibilidade de fecundação. Quando forma ali XX, temos uma fêmea. Quando forma X0, temos um macho. Então, sistema X0 ou sistema protenor, perceba que é igual. O macho é o heterogamético, a fêmea é o sexo homogamético. Poderia dizer assim que, em relação ao sistema XY, X0, o macho sempre vai ser o sexo heterogamético e a fêmea o homogamético. Mas nós temos um sistema Z, sistema ZW, por exemplo. No sistema ZW, os machos são ZZ. O macho é homogamético e a fêmea é ZW. O macho só forma espermatozoide Z, com cromossomo Z. A fêmea pode formar ali óvulos com o cromossomo Z ou com o cromossomo W. Pensando na fecundação, podemos ter descendentes ZZ, nesse caso vai ser macho, dependente ZW, nesse caso vai ser fêmea. Então, em relação ao sistema Z, as fêmeas, elas são o quê? As fêmeas, elas são o sexo heterogamético e o macho o sexo homogamético. A maioria das aves e algumas borboletas têm esse sistema ZW. É um assunto que quase não cai aí nos exercícios, mas quando aparece é comum eles compararem o sistema XY com o sistema ZW. Então olha essa tabelinha aqui. O sistema XY, X0, ZW e também tem o Z0.
No sistema XY, a fêmea é o sexo homogamético, o macho é o heterogamético. No sistema X0, mesma coisa, fêmea homogamético, macho heterogamético. No sistema que envolve o Z, você tem aqui o ZW, o macho é o sexo homogamético, a fêmea é heterogamético. No sistema Z0, o macho também é homogamético, a fêmea é o heterogamético. Nós temos uma situação especial de reprodução relacionada a um sistema haploide-diploide, que é observado, por exemplo, nas abelhas. O que acontece nas abelhas? Temos aqui uma fêmea diploide, e lá nós temos um macho diploide. As fêmeas, elas são diploides, os machos são haploides. Quantos cromossomos tem uma abelha? Se ela for fêmea, ela tem 32, porque ela é diploide. Então esse é o número. Você não precisa decorar isso, eu só estou colocando o número aqui para que fique mais visual aí para vocês. Então as fêmeas, 2N igual a 32. Quando ela forma ovócitos ou óvulos, são haploides, né? Ou seja, vai formar ovócito com 16 cromossomos. E quando esses ovócitos não sofrem fecundação, eles não são descartados. Os ovócitos que não foram fecundados originam machos. Nós temos aqui uma situação interessante. Óvulo não fecundado não sofre degeneração. Óvulo não fecundado origina macho. Mas lembre-se que o óvulo é haploide. Então os machos, eles são também o quê? Os machos também são haploides. Os zangões terão aí 16 cromossomos. Isso nós chamamos de partenogênese. A partenogênese nas abelhas forma sempre machos. Parteno do latim quer dizer virgem. Gênese, formação, ou seja, os óvulos sem fecundação vão originar sempre machos. Nesse caso, chamamos de partenogênese arrenótoca. Partenogênese arrenótoca é uma partenogênese que origina sempre machos. É a partenogênese das abelhas. Agora, se eu tenho uma fêmea diploide, ela vai formar os seus ovócitos haploides. Caso esses ovócitos sejam fecundados pelos espermatozoides desse macho, lembrando que o macho é haploide, então o macho tem 16 cromossomos, o macho não sofre meiose, ele vai formar os seus gametas sem a participação da meiose, porque ele já é haploide, ele vai formar espermatozoides que têm 16 cromossomos, 16 cromossomos do espermatozoide, 16 cromossomos do ovócito, nós temos as fêmeas com 32 cromossomos. Quando a gente fala de uma colmeia das abelhas, nós temos dois tipos de fêmeas, a abelha rainha e a abelha operária. Sobre o que faz ser uma fêmea rainha, o que faz ser uma fêmea operária? É curioso, gente, porque aproximadamente em torno de 85% elas são clones, ou seja, essas fêmeas elas são quase que clones, elas são muito similares ali, 85% de coincidência. Então a gente diz que praticamente elas são clones. Só que a abelha rainha vive 5 a 6 anos e a abelha operária vive 5 a 6 semanas. O que faz a abelha rainha viver tanto tempo mais se ela praticamente é um clone da operária? O que faz ela viver mais está relacionado a um segredo, a sua nutrição. A abelha rainha é alimentada com geleia real, enquanto a abelha operária é alimentada com mel. Ah, professor, mas o mel já é um bom alimento. É um alimento sensacional. Só que o mel é rico em carboidratos, em açúcares, enquanto a geleia real tem aí aminoácidos, proteínas muito importantes que vão garantir aí uma nutrição muito mais interessante, com uma qualidade muito mais interessante para que essas abelhas rainhas tenham ali um porte maior, garanta a sua reprodução. Então você tem aqui o que nós chamamos de partenogênese, relacionado ao sistema haploide-diploide. Então aqui, partenogênese arrenótoca aí das abelhas. Então as fêmeas alimentadas ali com geleia real são rainhas, as operárias alimentadas com mel. Com relação ao sistema XY, então agora vamos aprofundar no sistema XY, já que ele é da maioria dos animais. No sistema XY, o que acontece? Você tem o cromossomo X, que é muito maior do que o cromossomo Y. Esse cromossomo X, ele tem uma parte homóloga ao cromossomo Y, mas ele tem uma parte que não é homóloga. Então observe que nessa pontinha aqui nós temos as heranças ligadas ao sexo. Nessa parte de baixo, herança parcialmente ligada ao sexo. E nessa parte amarelinha, que só tem genes associados ao cromossomo Y, temos herança restrita ao sexo. Como que fica aqui, ó?
Montando os dois cromossomos e separando. Então temos o cromossomo X, o cromossomo Y. O cromossomo Y menor do que o cromossomo X. Mas eles têm uma parte homóloga, que eu chamo de região par. Então região par ou parte homóloga, essa parte vermelha aqui. Eles têm, relacionado a essa parte homóloga, um gene, por exemplo, relacionado ao mal de Auguste. O que é o mal de Auguste, professor? O mal de Auguste é relacionado a um processo de cegueira, chamado de cegueira ou mal de Auguste. Cegueira diurna. As pessoas, quando estão expostas à luminosidade, elas ficam cegas, elas quase não enxergam. Por quê? Pessoas que têm essa doença genética, elas têm a sua pupila dilatada constantemente. Talvez você já fez um exame que você pinga lá um colírio no seu olho e a pupila fica dilatada. É mais ou menos assim que fica uma pessoa que tem mal de Auguste, a pupila constantemente dilatada. Então, quando essa pessoa está exposta à luz, ela praticamente não consegue enxergar muito bem. Então, o mal de Auguste está relacionado a um gene na porção homóloga. Não precisa decorar isso, mas é só um exemplo para que você entenda. Ah, então tem uma parte homóloga, professor. Tem uma parte homóloga, mas existe uma região não homóloga chamada de região ímpar. Por exemplo, nós temos aqui o gene SRY. Só os machos, só os homens, têm esse gene SRY. O gene SRY ele determina a produção de testículos. Então vocês meninas, que são XX, vocês não têm o gene SRY. Por contrapartida, não tem aí o desenvolvimento de testículos. Temos aqui, na porção ímpar ou não homóloga, que é específica para o cromossomo X, o gene do daltonismo está aqui, o gene da hemofilia está aqui, o gene da distrofia muscular de Duchenne está nessa região. Quando a gente fala de herança sexual, basicamente são esses tipos de herança que é importante você saber. Na sequência nós vamos falar o que é uma herança ligada ao sexo, o que é uma herança restrita ao sexo, o que é uma herança parcialmente ligada ao sexo. Vamos começar falando do daltonismo. Com relação ao daltonismo, você tem aqui um recorte de uma região do olho que é a retina. Essa parte, o fundo do olho aqui, existe uma camada que é chamada de retina. E lá na retina nós temos as células nervosas, ali com os fotorreceptores, os famosos cones. Os cones são células que estão relacionadas à visão de cores. Então você tem cone para verde, cone para vermelho, cone para azul. E a combinação desses fotorreceptores, quando eles ficam excitados conforme você está visualizando um objeto, vai determinar a cor desse objeto. E pessoas que são daltônicas significa que elas têm defeitos nos cones. E existem vários níveis de daltonismo. Mas o daltonismo mais clássico é a pessoa que confunde. Ou, na verdade, a palavra até mais correta nem é confunde, mas ela enxerga o verde e o vermelho como sendo a mesma cor. Então aqui nem cabe talvez essa palavra confunde. Uma pessoa daltônica, ela geralmente, o daltonismo mais comum aí na população é quando a pessoa enxerga o verde e o vermelho como sendo a mesma cor. Existe o daltonismo mais intenso, em que a pessoa enxerga tudo marrom ou tudo cinza, devido a defeitos então nos cones. Cones são células fotorreceptoras presentes na retina. Aqui nós temos um teste chamado teste de Ishihara. O teste de Ishihara, aqui ele está simplificado. Mas na verdade são 25 imagens que você vai visualizar para detectar se você tem algum nível de daltonismo. Aqui eu não vou colocar as 25 imagens, mas só para que você possa então entender. Se você pesquisar na internet, teste de Ishihara, você vai localizar essas 25 imagens e você faz o teste visualizando as 25 imagens. Então você olha para a imagem e você vê um número. Por exemplo, aqui você tem que estar vendo o número 7. Aqui você tem que ver o número 3. Se você enxergar qualquer coisa diferente disso, ou não enxergar, lá no final do teste de Ishihara vai ter o diagnóstico. No slide 1 era para enxergar o número 7. No slide 2 era para enxergar o número 3. Enxergou de repente o 8. Vai vir o diagnóstico para o teste de Ishihara. Então, de uma maneira simplificada, você pode fazer o teste. Assim, fica uma curiosidade, uma pesquisa para você fazer aí na sua casa sobre o teste de Ishihara. Com relação ao daltonismo, ele é uma herança ligada ao sexo do tipo recessiva. Então eu montei aqui uma tabela e nós vamos preencher juntos. Como que fica o genótipo de um homem que tem
ali o seu fenótipo normal, ou seja, de um homem que não é daltônico, XDzão Y. Como que fica o genótipo de um homem daltônico? XDzinho Y. Perceba que, como o homem tem um único cromossomo X, quando a gente diz herança ligada ao sexo recessiva, eu estou falando de uma herança que é ligada ao cromossomo X. Então, meninos que têm um único XDzinho serão daltônicos. Para as meninas, nós temos três possibilidades. Meninas que são XDzão, XDzão serão normais. Meninas que são XDzão, XDzinho serão o quê? Normais também. Só que a gente diz que ela é normal, mas portadora do gene recessivo, portadora do alelo recessivo. Então a gente classifica ela como normal, mas portadora do alelo recessivo. Pessoas que são, meninas que são XDzinho, XDzinho, serão então daltônicas. Talvez você pergunte para mim assim, Giovanni, por que existem mais homens daltônicos do que meninas daltônicas? Porque o homem daltônico basta apenas um XDzinho para ele ser daltônico. Mas a menina daltônica, ela precisa ter um XDzinho do pai, um XDzinho da mãe. Então, obrigatoriamente, essa menina daltônica tem que ter um pai daltônico. Porque o pai, sempre que ele for daltônico, ele tem um XDzinho. Podemos fazer aqui, trazer aqui uma questão curiosa. Qual é a frequência desse XDzinho na população? É 1 sobre 40. Como o homem tem apenas um XDzinho, então basta apenas um XDzinho e esse homem vai ser, então, daltônico. Então fica lá XDzinho Y. Então podemos dizer que, em relação aos homens, 1 sobre 40. A cada 40 homens, você tem ali um daltônico. Se eu perguntar aqui, talvez você deve conhecer algum homem daltônico. Agora, mulher daltônica é mais difícil de você encontrar, porque as mulheres, elas são XDzinho, XDzinho, para serem daltônicas. As mulheres daltônicas, XDzinho, XDzinho. Então, nesse caso, você vai ter a seguinte situação. Frequência de mulheres, você tem que ter um XDzinho, 1 sobre 40, vezes 1 sobre 40, que é a chance dela receber um XDzinho do pai, um XDzinho da mãe. Então, 1 sobre 40 vezes 1 sobre 40. A cada 1.600 mulheres, nós encontramos uma mulher daltônica. Então veja que é mais comum realmente ter homem daltônico pelo fato dele ser hemizigoto. Olha o termo que eu usei, hemizigoto, quer dizer, basta apenas um XDzinho para ele ser daltônico. Para as meninas, precisa ter 2 XDzinho. Então a chance de receber um XDzinho, 1 sobre 40. E outro XDzinho, 1 sobre 40. Multiplicamos as probabilidades e chegamos em 1 sobre 1.600. Então foi nesse momento aí, o daltonismo, uma herança recessiva ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X. Valeu, gente, até a próxima!